Nutri, eu vou te falar um pouco mais da minha rotina do consultório. Muita gente me pergunta sobre isso, como que eu faço o atendimento, como que eu faço toda a avaliação do paciente. Então, eu vou te explicar como que eu faço no meu dia a dia. Então, basicamente, desde o início, quando o paciente agenda a consulta, ele faz um agendamento via WhatsApp, normalmente, pelas secretárias da clínica, e eu saberei desse paciente através delas que irão me falar o dia e o horário que eu deverei atender esse paciente. Então, basicamente, o paciente recebe as informações pela secretária, que vai falar para ele um pouco mais sobre a duração da consulta, sobre que ele deve ir, se possível, com roupas mais folgadinhas, mais leves, para fazer uma avaliação da composição corporal, para fazer uma bioimpedância, umas pregas cutâneas. Além disso, esse paciente deve estar em pelo menos 3 horas de jejum, que a gente faça a bioimpedância. Enfim, manda o endereço para o paciente, os dados, e ele chega no consultório. Quando o paciente chega no consultório, recebo o paciente na recepção, levo até a minha sala. E a primeira pergunta que eu sempre faço é essa: prazer te conhecer, e o que te trouxe até aqui? Como que você me conheceu? Eu também faço essa pergunta. Para que eu saiba um pouco mais desse paciente, como que é a vida desse paciente, como que ele me conheceu, se através de repente da rede social, de algum médico, de algum paciente, enfim, de alguma indicação de algum profissional da saúde, etc. Que é muito comum que aconteça, né? Então, nesse sentido, gosto de saber como que o paciente me conheceu e também já começo perguntando o que traz aquele paciente até a mim, como que eu posso ajudá-lo, como que eu posso melhorar o que ele apresenta. E nesse sentido, primeiro ponto, então, seria essa anamnese. Eu deixo o paciente bem à vontade para que ele fale tudo o que ele deseja, para que ele me mostre o que ele sente de angústia, de relato, e deixo o paciente falar bastante. Eu vou tentando aí interrompê-lo aos poucos a cada dúvida que eu tenho. Então, o paciente começa a me relatar, falar um pouco mais sobre eles. Tem paciente nosso que fala muito pouco, né? E tem paciente que fala bastante. Então, cada um de nós tem essa diferença. E quando o paciente fala muito pouquinho, eu começo a instigar mais, a perguntar mais questões que eu quero saber. Então, questões em relação à saúde desse paciente, em relação à família do paciente, ao histórico familiar, se ele tem algum tipo de alteração, algum tipo de doença que esse paciente apresenta. Então, o primeiro ponto é conhecer mais esse paciente, o que ele apresenta de alteração. Se é, de repente, um peso aumentado, se de repente é uma necessidade para alguma doença específica, se esse paciente tem alguma alteração intestinal, se o paciente tem algum tipo de alteração tiroidiana, se o paciente fez alguma cirurgia, se o paciente deseja algum tipo de benefício, se o paciente foi, talvez, em um outro profissional que talvez tenha conseguido ou não algum sucesso, tudo isso deve ser investigado, para que a gente saiba, então, qual realmente é o objetivo do paciente. Um outro ponto importante é que esse paciente muitas vezes tem um objetivo próprio dele, que é único, talvez emagrecimento, que é muito comum, ou talvez aumento de massa muscular, que também é muito comum. Mas é importante saber que você também tem os seus objetivos, nutricionista. Até porque seu paciente talvez te relate que ele tem uma constipação, que ele tem uma dor de cabeça frequente todos os dias, que esse paciente apresente algum sintoma muito agressivo que não é para ser assim. E por conta disso, seu paciente talvez tenha acostumado. Sempre foi assim, a vida inteira tive desse desconforto. A vida inteira eu tive uma dor de cabeça. A vida inteira, enfim, alguma alteração. É importante que o seu paciente saiba que não é bem assim, que é importante que ele consiga uma melhoria desses sintomas. Então, você também terá os seus próprios objetivos, para que você mostre para o paciente o quanto que ele pode ir além, que não é só uma questão de estética, que a nutrição vai muito além. Nós precisamos ter essa consciência, que o paciente muitas vezes volta para você na consulta seguinte, só que não é só avaliar composição corporal. Não é só pensar em peso do paciente, mas em todas as melhorias que ele apresentou ao longo do tratamento. O tudo que ele conseguiu ter de benefício com a sua suplementação, com a sua estratégia nutricional. Então isso é determinante e fundamental para a gente. Logo após essa anamnese completa, eu passo então para a avaliação da composição corporal. E aí, nós temos duas possibilidades, pelo menos no meu consultório, que é fazer as pregas cutâneas, fazer as circunferências, mas também a bioimpedância. Lembrando que, quando eu faço bioimpedância, normalmente eu também coleto algumas circunferências. E aí, tem paciente nosso que quer fazer os dois, pregas cutâneas e bioimpedância. Tudo bem? Sem problemas? Mas desde que eu compare sempre as pregas com as pregas e a bioimpedância com a bioimpedância. Eu não posso comparar a prega
com bioimpedância? Claro que não. Então saibam também justificar isso. Um outro ponto, tem paciente nosso que já está assim desconfortável na consulta. É aquele paciente que tem vergonha do corpo, é aquele paciente que não quer tirar roupa, é aquele paciente que está com muito receio que você coloque prega cutânea nele, que você tire a roupa dele. Isso é verdade, gente. É muito real. Então, cuidado. Não obriga o seu paciente a fazer algo que ele não quer. Por um outro lado, tem paciente nosso que ama fazer a prega cutânea. É aquele paciente que vai ficar olhando, você está tirando a prega, ele já está olhando para saber o quanto que foi o valor. É aquele paciente que quer saber em cada prega, cada valorzinho. E tem paciente nosso que já sabe de cor o valor de cada prega. Então, cada caso é um caso. E, por um outro lado, tem pacientes nossos que amam o papelzinho da bioimpedância. Não sei porquê, ele adora aquele bonequinho da bioimpedância. Ele quer ver a corzinha da bioimpedância, ele quer saber qual que é a quantidade de gordura corporal naquele papelzinho. E ele quer a bioimpedância. Tem paciente nosso que liga no consultório perguntando: ai, tem bioimpedância? Se não tem, ele não marca, você acredita? Já chegou paciente assim pra mim. Ou seja, nós somos diversos. Cada paciente tem a sua vontade. E tudo bem, eu acho que cabe a nós saber respeitar cada paciente. E por conta disso, eu sempre pergunto pro paciente, converso com ele para tentar entender o que ele prefere mais. Se são as pregas cutâneas, se é a bioimpedância. Tudo bem, para mim não importa. Eu vou fazer o que é melhor para esse paciente. E numa próxima consulta, iremos repetir, é claro, essa avaliação para verificação do sucesso na composição corporal, que também é um ponto importante. Vejam que logo após essa avaliação das pregas cutâneas ou bioimpedância, é importante fazer um relatório para esse paciente. Falado mesmo, que você mostre os dados, obviamente, que você mostre no seu computador, que você imprima, que você mande para o paciente, como você quiser. Eu costumo mandar no WhatsApp do paciente os dados e vou explicando para o paciente. Então, nessa composição que você apresenta, existe um aumento de gordura corporal, especialmente nesse segmento, e por conta disso é importante pensar em redução, enfim, que você explique para o paciente a importância da gordura em excesso, que você explique a importância da massa muscular, que você justifique cada um dos pontos, que você espere que o paciente entenda todo o processo. Natural que o paciente já te fale, puxa, eu sabia realmente que eu tenho essa gordurinha a mais, né? Mas não sabia que era tão baixa a minha massa muscular. Então, já explica para o paciente. Já mostre o quanto que é fundamental o aumento de massa muscular, a redução de gordura. Então, aqui é um ponto determinante para você também. Não é o mais importante, claro, mas é fundamental para muito paciente. E, para alguns pacientes, a composição corporal pode ser o mais importante, sim, por que não? Cada caso é um caso. Então, faça uma boa avaliação e um bom relatório dessa sua avaliação. Na terceira etapa da consulta, terceira parte da consulta, eu costumo então traçar algumas metas com esse paciente. Então, de repente, de acordo com o que você me falou, de acordo com a anamnese, de acordo também com a avaliação da composição corporal, nós temos alguns tipos de estratégias. O que nós iremos fazer para esse paciente? Quais serão as condutas a serem tomadas? O que será planejado para esse paciente? Para que ele saiba o que você irá fazer. E um outro ponto também determinante é a avaliação de exames bioquímicos, caso o paciente já traga para você esses exames. Caso o paciente não tenha exames recentes e você avaliou ao longo da anamnese que alguns pontos devem ser avaliados a mais, que alguns pontos seu paciente te trouxe, que você tem dúvidas, você pode pensar em solicitação de exames bioquímicos. Então, por exemplo, o paciente tem um histórico familiar de doenças cardiovasculares. O paciente nunca mais fez uma avaliação de colesterol. É claro que você fará essa avaliação. Então, por conta disso, vejo que nós temos vários pontos a serem conversados com esse paciente. Anamnese, avaliação da composição corporal, exames bioquímicos, para sim poder traçar boas estratégias em relação ao cardápio, ao plano alimentar e assim também como em relação à suplementação e à formulação específica para o seu paciente. Então, de acordo com esses 3 pontos, anamnese, avaliação da composição corporal e exames bioquímicos, você consegue traçar a melhor conduta para o seu paciente. E aí, com base nisso, podemos planejar qual que vai ser o tipo de estratégia, qual será o tipo de suplementação, se faremos uma dieta low carb, low fat, cetogênica, jejum intermitente, plant-based, vegetariana, se é uma dieta mediterrânea, enfim, qual que é a estratégia.
Então, com base nisso, iremos planejar essa necessidade. E claro que nessa escolha poderemos pensar e devemos pensar, na verdade, qual será a proporção de nutrientes destinada para essa condição clínica, caso o paciente apresente. E nesse sentido, teremos uma construção de um plano alimentar completo para esse paciente. Alguns de nós entregam esse plano na hora, ótimo, perfeito, mas alguns irão entregar 1, 2, 3 dias depois. Então, acho que o que mais importa não é só entregar o plano na hora, mas o quanto que você tem de comunicação com o seu paciente. Se você entregou no momento ou um pouco depois, o que mais importa, no meu ponto de vista, é que você consiga acompanhar o seu paciente, seja no WhatsApp, por exemplo, que é mais fácil, né? Ou via e-mail também, para que ele consiga se sentir acolhido e que você possa também fazer mudanças de acordo com a necessidade do seu paciente. De repente, seu paciente fez uma dieta de jejum intermitente, mas ele percebeu que não é para ele. Ele não quer essa dieta mais. E aí, é importante pensar em modificação dessa estratégia. E ele vai te contar isso pelo WhatsApp. Então, por conta disso, você faça a modificação nesse acompanhamento. Eu costumo entregar dieta na hora em alguns casos mais simples, mas muitas vezes, para mim, chegam casos mais cabulosos. E eu preciso ter mais cautela na elaboração. E por conta disso, eu entrego um pouquinho mais adiante, 2, 3 dias depois da consulta. Mas, logo após, esse acompanhamento acontece diariamente com esse paciente, para que assim ele tenha total segurança na estratégia e se sinta acolhido e ele retorne na consulta, para que assim você possa verificar quais são os outros pontos determinantes para serem ajustados em consultas posteriores. Vejam que cada um de nós tem uma estratégia, cada um de nós tem uma conduta específica para atendimento do paciente, mas de forma resumida é isso que eu mais faço no meu consultório. Conta pra mim aqui o que você faz também, como que você atende seu paciente, quais são os pontos mais importantes para você, para que eu saiba um pouco mais sobre a sua vida, sobre como você também atua no consultório. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha também com mais nutricionistas para que mais gente conheça a nutrição baseada em evidência científica.